Olá, mulheres! Muito boa noite! Consciências maravilhosas! Vamos começar mais uma live aqui de esquenta para o nosso workshop semana que vem. Nessa live de hoje aqui eu vou falar bastante com vocês sobre medos, sobre bloqueios, sobre as situações que te travam, sobre as situações que muitas vezes você quer transpor tudo isso e não sabe como. Então, como identificar os medos, os bloqueios, as travas? Na verdade, o medo está ali o tempo todo, mas como identificar o que está gerando, o que está bloqueando, o que está causando essas travas aí dentro de nós? Esse vai ser o tema dessa live de hoje, porque eu vejo que muitas mulheres acabam cedendo a essas travas, a esses bloqueios e não conseguindo prosseguir, até mesmo por não conseguir identificar onde as travas estão ocorrendo. Vou falar uma boa noite para todas as mulheres que estão chegando aqui. Para quem estiver assistindo depois, pode adiantar um pouquinho aí, que a gente vai se falando depois. Nos comentários aqui também, quem estiver assistindo depois pode deixar seus comentários aqui. Eu sempre estou voltando, sempre estou lendo. E uma boa noite aqui. Aline, boa noite, querida. A CRV Costa, boa noite. Acho que é Gabriela. Gabriel, boa noite. Suzana, Giovana, boa noite para todas. Maravilhosas. Silmara tá aqui, a Norma. Boa noite, mulheres. Lucinete, Maria Fernanda, Márcia, boa noite para todas vocês. Hoje o nosso tema aí, falando com vocês sempre as mesmas mensagens. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem deixar algum comentário, alguma situação que vocês tenham identificado ali no meio da live, falando, gente, isso está acontecendo comigo, deixa aqui nos comentários que aí eu vou lendo também os comentários de vocês à medida que eu vou fazendo a live, trazendo o tema aqui. Outra questão bem importante, cliquem aqui no coraçãozinho, porque isso ajuda bastante para que o Instagram comece a entregar mais a live, inclusive para as seguidoras. Eles sempre estão fazendo alterações e acaba que eu fico online e não aparece para todas as seguidoras. Quando vocês interagem, quando vocês reagem, ajuda com que a ferramenta ali entenda que está sendo bastante relevante e aí ele começa a mostrar para mais seguidoras que eu estou ao vivo aqui, tá? Gente, que mais? Recados. Nós estamos na live de esquenta para o workshop. Semana que vem, segunda, terça e quarta, teremos mais um workshop, Eu Sou, que é um workshop onde eu trago para vocês muito a questão da reativação, reconexão com o nosso poder pessoal, reconexão com a nossa intuição, com a nossa essência. Todas nós mulheres temos essa força, temos esse poder, mas a gente precisa se reconectar. Chega um momento da nossa vida que a gente identifica o seguinte, falem aí se não é verdade, se vocês já não se sentiram assim. Chega um momento da nossa vida que a gente para e observa que você ajudou todo mundo, você contribuiu com todo mundo, você está ali sempre disposta, sempre aberta para ajudar, para contribuir, os filhos, com a família, com o marido, com a companheira, companheiro, com todas as pessoas no trabalho, você está sempre ali aberta para ajudar todo mundo, mas cadê você? Cadê sua conexão? Cadê a tua essência? Você se sentir conectada com um poder, com uma força que é sua. E é sobre tudo isso que a gente fala lá no workshop. Eu trago para vocês os temas ali voltados para essa questão de poder pessoal, de reconexão com a intuição. E sempre faço esse workshop Eu Sou nas prévias de abertura do curso Equilíbrio dos Chakras. Vou abrir uma nova turma desse curso, logo que for finalizando ali o workshop. E essa nova turma tem um propósito muito grande de liberação dos medos, dos bloqueios e das travas. Então já fica aí o convite para vocês participarem do workshop, para a aluna aqui, né, para quem está interessado em entrar na próxima turma, falar, mas eu não vou ter tempo de assistir o workshop todo, não tem problema, pode mandar uma mensagem aqui para a gente, falando que você já quer participar da próxima turma, porque o workshop vai ficar gravado dentro da área de alunas, então você pode assistir lá depois.
Mas já fica esse convite aqui para todas vocês, porque semana que vem no workshop eu vou focar bastante sobre esses assuntos da liberação dos medos e das travas. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui, ó, um spoiler. Vai estar ao contrário aí para vocês, mas eu estava fazendo aqui várias anotações sobre medo. Até trouxe aqui uma questão que é muito forte, medo de falar. Aqui o objetivo, falar. E quais questões que precisam ser resolvidas ali no meio. Superar os medos, os bloqueios, as travas e as inseguranças. Trouxe um spoilerzinho para vocês, mas eu estava colocando aqui tudo que estava vindo na mente, tudo que estava vindo de intuição desse assunto, que é tudo que eu vou trazer para vocês semana que vem no workshop. Então já fica o convite aí para todas maravilhosas para virem participar. O link do workshop está aqui na bio do Insta. E vamos lá, vamos entrar no nosso tema de hoje. Vamos entrar no tema aí de como identificar realmente o que está te bloqueando, o que está travando o teu sucesso, travando tudo aquilo que você quer para a tua vida, e você começa a caminhar e parece que a coisa não está indo. Antes de entrar, eu anotei 3 situações aqui para vocês, mas eu vou aprofundar. Já me comprometo aqui com as alunas da próxima turma aí do curso de chakras. Se você quer entrar na próxima turma, já me comprometo com você que esses temas aqui eu vou aprofundar com vocês em aulas bônus que eu vou trazer lá com vocês, tá? Inclusive, vocês poderão fazer perguntas, participar dessas aulas. Eu vou aprofundar esses temas lá, porque não dá para falar só numa live aqui de 1 hora, precisa realmente de uma imersão nesse processo de conversar sobre a liberação das travas, dos bloqueios, dos medos, de tudo aquilo que está gerando insegurança. Eu trouxe 3 pontos aqui muito importantes de serem olhados para compartilhar com vocês, mas antes de pegar as anotações ali onde eu falei sobre esses 3 pontos, eu quero explicar para vocês como ocorre, de onde surgem esses bloqueios, como eles ocorrem e como fazer para identificar de formas mais fáceis. Eu quero contar para vocês uma história que às vezes você pode achar que é um bloqueio, que é a vida te bloqueando. Mas isso já fica uma primeira dica de como você identificar o bloqueio e as travas. Identificar se aquilo realmente é um bloqueio. Tem uma história que ocorreu comigo há muitos anos atrás, há mais ou menos aí, talvez uns 10, 15 anos atrás, que foi quando eu estava buscando, eu sempre senti, eu trabalhava no mundo corporativo e eu sempre senti que eu não estava fazendo o que eu deveria fazer. Então, para pensar, para imaginar, para sentir aí uma pessoa que está ali trabalhando, está fazendo o teu melhor, entregando o seu melhor no trabalho que está fazendo, mas não sente aquela conexão e não sente que está seguindo o propósito que veio realizar. Era eu naquela época. Então, como eu fazia sempre bem feito, eu entregava o meu melhor, eu tinha a prosperidade material, tinha o resultado financeiro, era reconhecida, mas não tinha a prosperidade emocional e nem a espiritual, porque eu não sentia aquela conexão com aquele trabalho, a conexão vinda da alma. E nessa época, eu já estava fazendo faculdade e aí eu comecei a buscar o que fazer profissionalmente. Estou contando essa história para vocês e vocês vão identificar ali na frente a questão dos bloqueios. Eu buscando essa resposta profissional, eu comecei a pensar. E aí eu busquei somente pelo meu racional. Aí é que está a importância da gente se reconectar com a nossa intuição, da gente se reconectar com essa sabedoria que é interna. Porque naquela época eu não sabia nada disso, eu não tinha a mínima noção desse processo. E me falem aí, quem de vocês já busca as suas respostas também pela intuição, pela sabedoria interna, ou está precisando confiar mais na sua intuição? Está precisando abrir mais essa conexão com a sua intuição? Porque a gente não é ensinada a fazer esse processo de se reconectar com a nossa intuição.
E aí, dentro dessa dúvida ali que eu estava, eu comecei a buscar questões profissionais que me levassem para algo que eu sentisse mais conexão. Na época, olhando só pelo meu racional, eu pensei em dar aulas na faculdade, em dar aulas dentro da carreira acadêmica, em ir para a carreira acadêmica. Gente, hoje eu observo que dar aulas, que ensinar, que estar aqui nesse lugar de compartilhar o aprendizado, faz parte sim do meu propósito. Porém, não era no meio acadêmico, mas sim nesse processo dessa reconexão espiritual, essa reconexão com a própria energia. E principalmente ensinar as mulheres dentro desse processo. Então, é toda uma profissão nova, algo que não existe ainda, que está sendo criado, que eu estou fazendo parte desse novo processo, dessas novas criações aí de novas profissões, dessa criação de novas profissões. Mas na época eu não fazia ideia de nada disso. Olhando só pelo lado racional, eu achei que era um caminho. E aí, o meu último ano na faculdade começou a ser olhando para fazer artigos. Eu comecei a escrever artigos e comecei a apresentar, tive artigos aceitos, tudo voltado para entrar no mestrado e depois fazer um doutorado. Quando eu fui para esse processo, para esse caminho, eu já estava com tudo pronto, já estava com o mestrado ali praticamente aceito, porque eu já estava com os meus artigos publicados. Antes de terminar a faculdade já tinha feito artigos, já estava com os artigos publicados. Ou seja, o caminho já estava todo feito, eu já tinha prosseguido, já tinha caminhado tudo o que precisava da parte racional. Porém, eu precisava de transferência do trabalho. E isso na minha cabeça era algo que, tipo, é óbvio que vai dar certo. Tenho certeza que vai dar certo. E quando chegou no momento exato de eu começar a fazer o mestrado, eu não conseguia a transferência do trabalho. Eu precisava mudar de cidade, só que eu precisava continuar me sustentando. E para isso eu precisava continuar trabalhando e eu não conseguia a transferência no trabalho. Eu contei essa história para vocês para mostrar um pouco de diferença do que é nosso bloqueio, o que são nossas travas, aquilo que nós estamos criando com base nas nossas inseguranças, com base nas crenças, com base em desequilíbrios nas nossas energias, desequilíbrios nos nossos chakras. Esses desequilíbrios vão gerando as confusões mentais, vão gerando as confusões na nossa emoção e tudo isso vai gerando travas e bloqueios para os nossos desejos. Porém, essa história agora que eu acabei de contar para vocês, imaginem a minha insatisfação, a minha raiva, que eu senti raiva, mas senti muito mais decepção e muito mais tristeza na época. Porque eu ficava assim, gente, mas eu fiz tudo o que precisava ser feito. Eu segui todo o caminho. Vocês já passaram por isso? Já passaram por alguma situação onde você segue todo o caminho, tudo o que precisa ser feito e chega na hora e não acontece? Me falem aqui nos comentários. Você já viveu alguma situação assim? Onde você tinha uma intenção, você tinha um desejo, você queria chegar num determinado lugar, atingir um determinado objetivo. E aí você fez tudo conforme o figurino e chega na hora não dá certo. Chegar na hora não acontece. Eu quis contar essa história aqui para vocês e estou perguntando se já aconteceu com vocês alguma situação assim, porque a gente pode achar que existem bloqueios, que existem travas. Mas essa história é um início de um processo de começar a identificar o que realmente é bloqueio, o que realmente é uma trava dentro de nós e o que não é. Quando você... Aí fica a primeira dica de como identificar os bloqueios e as travas internas. Você precisa olhar para o teu objeto de desejo, para aquilo que você está querendo para a tua vida. É realmente um desejo que vem do coração? Ou é algo que você olhou só de uma forma racional e foi somente quanto à forma racional?
não está ali a tua essência. Não está um desejo vindo da alma, está um desejo vindo só do ego, só do mental. Você só olhou, como no meu caso, nesse exemplo que eu trouxe, eu só olhei para as profissões de uma forma racional somente, só de uma forma intelectual, e falei, quais dessas profissões eu acho que eu me daria melhor? Acho que na área acadêmica, dando aulas, fazendo pesquisas, eu gosto tanto de estudar, então acho que nessa área. Era uma decisão somente pelo mental. Então é isso que eu quero que vocês comecem a observar, a perceber. A gente consegue identificar onde estão as nossas travas, onde estão os nossos bloqueios, quando a gente realmente está olhando para um desejo que vem do coração, um desejo que vem da alma, da essência. Se for um desejo que está vindo só do ego, só do mental, uma decisão que você tomou na sua vida, mas é uma decisão somente mental, se acontecer alguma coisa que está te travando, que está te impedindo de prosseguir por aquele caminho, para observar que aquela trava e aquele bloqueio não é nem trava e nem bloqueio. Aquilo que está ocorrendo ali é o universo te mostrando, a vida te mostrando, que aquele desejo, que aquela escolha pode não ser tão boa assim para você, que aquele não é teu caminho. E aí quando você para observar, eu fiz essa escolha aqui somente pelo meu ego, somente pelo meu mental. É algo que realmente me traria paixão? É um desejo que realmente eu quero do fundo da minha alma? Não, não é. Então, se acontecer alguma coisa te travando, se acontecer alguma coisa te bloqueando, ao invés de sentir tristeza, como eu fiquei na época, eu fiquei arrasada, gente. Imaginem isso. É uma sensação aí de se sentir arrasada, de se sentir triste. Eu lembro que na época eu fiquei uns 2, 3 meses muito chateada, me questionando muito, questionando a vida, por que tinha acontecido daquela forma, sendo que eu tinha feito tudo certo para conseguir. Inclusive o próprio mestrado já estava certo, já tinha conseguido, mas não consegui seguir por aquele caminho. E aquilo que eu achei que era um bloqueio, que era uma trava na época, hoje eu vejo claramente que era o universo me mostrando que o caminho que iria me trazer plenitude, satisfação, que realmente iria ter a prosperidade nessa tríade material, emocional e espiritual, não era aquele caminho da carreira acadêmica. Então, essa já fica uma primeira dica para vocês de como identificar os bloqueios, como identificar as travas. Primeiro, olhe para o teu desejo. Teu desejo está vindo da essência, da alma? É algo que você realmente quer do fundo do seu ser? Ou é algo que você está decidindo somente pelo seu mental, somente pelo seu racional? A gente precisa integrar, sempre falo isso, unir as nossas duas energias, a feminina e a masculina. A masculina é esse lado racional, que vai olhar para as coisas e vai medir, vai aferir, vai falar, eu acho que essa profissão aqui é melhor do que essa profissão eu sinto mais afinidade do que essa, mas é todo um processo mental, racional. Essa é a energia masculina. A energia feminina, ela vai te ajudar a sentir. Aí está a chave. A sentir se aquele caminho é realmente um caminho para você. E se nesse sentir você observa, não, eu estou indo muito mais pelo racional do que pelo emocional, do que pelo meu feminino, apareceu alguma situação te travando, te bloqueando, não fique triste, agradeça. Porque essa situação, ela não está te travando, ela somente está te mostrando que você precisa mudar a rota e trazer essa rota para o coração. Unir o coração e a mente. Não é à toa que eu amo o exercício de coerência cardíaca, que é trazer esses dois centros em coerência. Então essa é uma primeira dica de como você identificar os bloqueios e as travas. Tem situações na vida que muitas mulheres estão achando que é bloqueio, que é trava, e ela está ali forçando, tentando, mas a vida só está te mostrando que às vezes a tua rota precisa ser ajustada para esse caminho, tanto do coração
quanto da mente também. Mulheres, deu para entender essa primeira questão aí? Fez sentido para vocês? Ajudou dentro do teu processo, daquilo que você está vivenciando? Me falem aí. Enquanto eu bebo uma água aqui. E aí eu vou passar para uma segunda questão que eu coloquei aqui para vocês, que é a questão de você observar e aprender com o presente, com o que está acontecendo na sua vida agora, tá? A questão que eu comentei anteriormente, se você continua insistindo por um caminho, que é um caminho que você está decidindo por ele só pelo seu racional, isso acontece muito quando a gente lá na juventude vai decidir alguma profissão. A gente vai decidir aquela profissão e a gente acaba decidindo muito somente pelo racional. Ah, essa profissão que os meus pais querem que eu siga. Ah, essa profissão que dizem que é muito melhor financeiramente, que vai dar muito mais dinheiro, vai dar muito mais resultado financeiro. Isso é escolher somente pelo lado racional. E quando a gente insiste nesse assunto, o que a gente está fazendo? Criando mais e mais travas, mais e mais bloqueios. Por quê? Porque a gente vai fazendo com que cada uma das nossas energias, cada uma dessas situações que estão e são contrárias ao nosso caminho, vá desequilibrando ainda mais as nossas energias. Você não se sente conectado com aquela profissão que você escolheu. Você não se sente conectada com aquele relacionamento que você está. Você não se sente conectada com você mesma, que é o caso que mais acontece quando a gente chega ali com 35, 33, 35 anos, 38, 40 anos. A gente começa a olhar para a nossa vida e você começa a enxergar que você perdeu a conexão até com você mesma. Por quê? Porque insistiu por todos esses caminhos que não eram o seu caminho do coração. Observar o seu presente, ele vai te mostrar isso, vai te mostrar que você quer sair desses caminhos que eram caminhos somente racionais, que você escolheu somente pelo seu racional, e agora você quer retomar esse lugar de reconexão com a essência. Porém, começam as benditas travas, bloqueios, medos e inseguranças de fazer essa mudança. Como identificar então essas travas? Porque elas estão baseadas em anos e anos e anos de vida. Anos e anos de situações que foram sendo armazenadas como crenças. E quanto mais tempo a gente fica naquela vida que não foi o caminho do coração, não foi uma escolha vinda da alma, mais você vai criando situações que começam a ficar mais penosas, vamos chamar assim, mais travadas para você fazer as mudanças. Então, observar o seu presente vai te ajudar muito. Eu anotei aqui, inclusive, 2 perguntas para ajudar vocês na hora dessa observação. Preste atenção ao que você quer e sente um medo de fazer. Você quer realmente, como eu falei, é aquele desejo que vem do coração, não só do racional. Esse desejo que vem do coração, presta atenção nisso que você quer para a tua vida, mas na hora que você vai agir, aparece um medo de fazer, um medo de mudar. Esse medo vai começar a te mostrar quais são os bloqueios, quais são as inseguranças. Eu vou falar bastante no workshop, semana que vem, para quem ainda não se inscreveu, o link está aqui na bio. Mas semana que vem eu vou falar com vocês bastante ali no workshop sobre a gente achar que a gente precisa resolver o medo. Mas não, tem um ponto anterior que precisa ser resolvido. E quando você resolve esse ponto anterior, aí você dissolve o medo. Ah, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de me expor, eu tenho medo de fazer essa mudança na minha vida e dar errado. E aí as pessoas ficam achando que tem que resolver o medo. Não é o medo, você precisa resolver uma questão anterior. Dentro dessa questão anterior, quando você consegue resolver, você dissolve o medo e a vida flui e o resultado vem. Mas para observar no seu momento presente, porque ele está te mostrando o que precisa ser resolvido. É agora, é nesse momento presente que mostra
Quais são as situações que estão em desequilíbrio? Estão em desequilíbrio na sua autoconfiança, na sua autoestima, na sua capacidade de acreditar em você mesma, de acreditar no seu potencial? Ou quais são as situações que estão te causando travas, bloqueios a respeito do seu amor, da sua capacidade de perdoar? Tudo isso está te mostrando no dia a dia o que está ali para ser mudado. E aí, pare para observar aquilo que você realmente quer, aquele desejo que vem do coração. A partir desse desejo, você vai olhar quando está aparecendo algum medo que você não está conseguindo prosseguir para essa vontade, para esse desejo. E aí você vai se perguntar: quais são as atividades que me geram medo de prosseguir? Quando eu faço ou eu vou fazer alguma coisa e me dá aquele medo de prosseguir? A segunda pergunta, que ajuda bastante a identificar os bloqueios e as travas: quando eu quero crescer e prosperar, em qual momento o medo aparece? Você vai parar e se questionar. Eu quero crescer e prosperar nessa área da minha vida. Quero crescer e prosperar na situação emocional, ter mais equilíbrio emocional, ter mais controle das minhas emoções. Mas quando aparecem essas situações, onde que me gera medo de mudar? Onde que eu tenho dificuldade de fazer esse processo? Ali está te mostrando que existem bloqueios, que existem muitas vezes o ego atuando mais do que a consciência. Então, essa segunda dica que eu trago para vocês: observa o seu momento presente, observa o agora. É no agora que você está identificando as situações, é no agora que os bloqueios estão sendo mostrados. Não é o medo, mas sim olhar para o bloqueio, para a trava. Uma outra questão, uma terceira dica de como você conseguir identificar os bloqueios: observe e aprenda com o seu corpo. Aí eu tenho, dentro do curso de chakras, tem várias práticas que eu trago voltadas para o corpo. E uma delas tem um curso bônus lá dentro sobre alimentação e alimentação energética, que é uma das questões que eu trago dentro do curso. Sutilizar para que você consiga realmente identificar as sensações que estão vindo e tudo o que teu corpo está falando com você. Porque quando a gente tem as travas e os bloqueios, elas começam primeiro no nosso mental. Por quê? Tudo aquilo que você ouviu, sentiu, que você vivenciou muito, gerou a programação, gerou a tua forma de pensar. E isso atua no teu mental e já cria um bloqueio de conexão com o superior e com mentores espirituais. Falei bastante na live de ontem, tá até lá na outra plataforma, falei bastante sobre esse processo. Essa conexão, a gente deixa de receber intuição, inspirações por conta dessas crenças que criam travas e já começam a criar bloqueios nessa comunicação. Aí essa crença de que eu não posso, eu não consigo, eu tenho medo de falar, eu sou tímida. Eu falei com vocês nos stories dessa semana, várias alunas dentro do curso, todas de uma vez, isso é campo de energia, todas conseguindo superar o medo de se expor, o medo de falar em público, achavam que eram tímidas. Voltou? Ai, gente, nossa, não sei mais o que fazer para resolver o problema que está dando com a internet. Não sei, já olhamos de tudo. O roteador fica reiniciando do nada, sozinho, do nada. Já olhamos de tudo, já veio, o Vitor já olhou para ver com o técnico e fica dando problema. Até a gente conseguir resolver essa situação dele parar de reiniciar sozinho, vamos fazendo as lives aqui com paciência. E eu peço a paciência de vocês. Já começa aí uma questão de liberar as travas e liberar os bloqueios ali a respeito de controle emocional, né? Mas eu estava falando com vocês dessa questão que as alunas vivenciaram todas juntas, essa liberação desses bloqueios e dessas travas, de que
E dessas programações mentais de que achar que é tímida, achar que por estar levando aquela situação daquele medo de falar em público, medo de se expor, começa a achar que é tímida. E várias descobriram que não são tímidas. Na verdade, e inclusive eu compartilhei com vocês hoje, aqui nos stories, uma delas falando que depois que ela falou em público, foi a dissertação, a defesa do doutorado dela, e que depois que ela terminou, ela até gostou de ter falado em público. E é isso. Na verdade, você, além de não ser tímida, para quem acha que estou trazendo aqui um exemplo, mas além de não ser, tudo aquilo que está te bloqueando e te travando, quando você consegue superar, você sente prazer de fazer e de ser aquilo que você achava que era o contrário. Então, para observar o seu desejo, primeiro ponto, o mais importante, é um desejo que realmente vem da alma, vem da essência. Porque se não for, você pode estar achando que é uma trava e um bloqueio, mas na verdade é só o universo te mostrando que você precisa reajustar a rota. Segundo ponto, observa o presente, o agora, o momento do agora. Observa onde, em que momento você sente medo. Quando você sente medo de fazer aquilo que você quer fazer e aparece aquela situação te travando. Ali você consegue começar a identificar os bloqueios. Terceiro ponto, observa o teu corpo, que era o que eu estava comentando com vocês. Eu quero trazer a explicação. Primeiro a gente tem a programação, essa programação que vem de tudo que você viu na tua infância, tudo que você ouviu, situações que você vivenciou, que você presenciou. Tudo isso começaram a criar essas crenças, essas programações internas. Se foram programações muito limitantes, já começa ali mesmo a separar a comunicação com o eu superior, com mentores espirituais. A gente começa a ficar só racional, só mental. Conexão com a intuição perde totalmente. E aí você continua, quando a gente passa dessa programação, é ela que está comandando o seu mental. E aí vem esses pensamentos, eu sou tímida, eu tenho medo de me expor, tenho medo de falar em público. Dentro desse exemplo do chakra laríngeo, da situação da comunicação. Não consigo falar, quando eu vou falar, eu me perco nas palavras, fico com uma dificuldade de raciocinar. Ou seja, essa programação vem para o mental, o teu mental gera as emoções e as emoções ali do nosso campo emocional gera as sensações no corpo físico. Então, se está difícil identificar o que está gerando bloqueio no seu mental, no seu emocional, o que está gerando bloqueio, qual que é a raiz desse bloqueio, que é essa programação, essa crença, tá difícil chegar lá atrás, lá no início? Começa por aqui, começa pela base, começa por onde você já tem essa conexão muito forte, que é com o corpo. Então, para observar, para sentir no teu corpo. Um exemplo muito forte a respeito de bloqueios e de travas são as tensões musculares. Me falem aí, quem de vocês, quando fica um pouco mais nervosa, um pouco mais preocupada, um pouco mais tensa, na mesma hora começa a doer pescoço, começa a doer ombro. Alguém de vocês aqui tem isso? Estou vendo vários coraçõezinhos aqui, então significa que se identificou aí com essa situação, né? Se identificou, a Márcia já levantou a mão ali. Esse é um dos pontos de travas e de bloqueios mais intensos que ocorrem. É um dos mais fortes. A situação da preocupação, e essa preocupação vem parar direto aqui nos nossos ombros. Por quê? Porque gera essa tensão. E essa tensão gerada nos ombros, essa tensão gerada no pescoço, é uma comunicação do teu corpo para com você, mostrando toda essa cadeia. Desde lá da programação, que gera o mental preocupado, que gera a emoção de ansiedade, essa emoção mais estressante, e essa emoção vem para o corpo e manifesta no corpo.
Então, se não está conseguindo olhar para o campo emocional e nem para o campo mental, que são as questões que a gente aprofunda bastante dentro do curso de chakras, porque você trabalha todos esses aspectos de uma forma intensa, então vem todas as respostas. Mas se não está conseguindo, você não ainda entrou no curso, está fazendo as práticas, está olhando para essas situações, olha para o corpo, olha para o físico e observa onde está gerando essas situações e quando elas estão gerando. Por isso, uma situação está vinculada à outra. Você observa o corpo, nossa, eu comecei a sentir essa dor de cabeça, sempre ocorre comigo, aí você vai olhar para o momento presente. Sempre ocorre nessa situação onde eu tenho que falar não para alguém no trabalho, ou onde eu tenho que me posicionar dessa forma, e sempre acontece isso. Ali tem um bloqueio de você realmente ativar teu laríngeo, ativar tua força, e ir lá e conseguir falar. Ativar teu plexo solar, que é colocar os limites saudáveis aí nas relações. Todo esse processo é uma cadeia, né? Não é só olhar e identificar onde estão os bloqueios e as travas que vai resolver a situação, porque uma situação está vinculada à outra. Mas você conseguir identificar quando os bloqueios estão ocorrendo, como eles estão ocorrendo, como eles estão agindo no teu corpo, como eles estão agindo no momento presente, já te dá um norte do que fazer, de quando mudar e como mudar. E aí a gente vem para a última situação que eu anotei para vocês aqui. Eu pareceu um sininho, né? Foi a minha pulseira aqui que bateu no copo. Antes da gente passar para o último tópico que eu anotei, a Alexandra falou que tem a questão dos ombros, a Márcia falou que exatamente também tem, e é muito comum. A Islane levantou as mãos lá, eu levanto as minhas mãos aqui. A questão da dor no ombro é muito comum mesmo. E aí, eu trago para vocês a última questão que eu anotei, é você aprender com métodos específicos para esses desbloqueios. Como eu falei com vocês, dentro do curso eu trago questões muito voltadas para o autoconhecimento na prática, o autoconhecimento no dia a dia, mas um autoconhecimento profundo. Isso vai te mostrar, quando você olha para o teu autoconhecimento, quando você olha para onde e como você vivenciou as suas questões dessa vida, como foi a tua infância, quais são as questões do passado que precisam ainda serem liberadas, todas essas situações, elas estão gerando as travas e os bloqueios. Eu quero muito ter um resultado financeiro da minha vida, um resultado melhor, mas na minha infância só ouvi que quem ganha muito dinheiro não presta, acaba roubando, tirando dos pobres, está ganhando através do suor dos outros. E você quer ser essa pessoa? Você quer ser uma pessoa que se aproveita dos outros? Você quer ser uma pessoa que não é honesta? Não. Mas como é isso que está arquivado, então quando você vai agir para ganhar mais, quando você vai se atrair para um emprego que vai te trazer esse retorno maior, a primeira coisa que ocorre é um bloqueio energético. Você não consegue nem atrair esse processo para a tua vida, porque esse bloqueio está ali dentro da tua programação, dentro das tuas energias e dentro dos seus chakras. Quando a gente começa a ativar dentro do meu método, que já está mais do que validado, só essa semana a quantidade de mensagens que eu recebi das alunas falando do quanto elas conseguiram superar as travas e os bloqueios, quanto elas conseguiram fazer aquilo que elas queriam fazer, mas que antes não conseguia fluir. Então, quando eu trago ali dentro desse método, são técnicas fáceis, aliás, é simples de ser feito, mas o simples não significa que seja fácil. Por quê? Porque precisa da tua ação. Eu mostro para você o caminho, eu te ensino a fazer,
Eu não te deixo dependente de mim, dependente de um processo onde você tem que vir e eu vou te aplicar uma energia para te destravar, eu vou fazer o processo por você. Não, eu te ensino a fazer. Você fica livre, você fica aberta, livre. E é você quem aplica, é você quem vai para o teu melhor caminho. Mas você precisa caminhar. Eu mostro o caminho, eu falo, ó, é por aqui. E aí precisa ter o comprometimento da energia pessoal de caminhar, de seguir por aquele caminho. Esse tópico de você aprender com um método específico, ele vai te trazer o seguinte: você vai diminuir o tempo, porque você vai saber o que fazer ao invés de ficar testando. Você vai conseguir fazer o processo como um todo e ter com quem conversar, ter com quem tirar dúvidas quando aparece. E você também, o principal dentro desse processo é não errar, não ficar testando sozinha, porque você vai por um caminho que já foi validado, que já foi, várias mulheres já passaram por ali e já tiveram resultado. Então, é um caminho pessoal a respeito de liberar as travas, liberar os bloqueios. Precisa querer, precisa estar aberta para isso. Precisa, inclusive, querer investir nesse processo, porque vai precisar, como eu falei, da tua energia para caminhar nesse caminho novo, para fazer essas mudanças a nível mental, a nível emocional e a nível de crença, porque você dissolve as crenças que geram esses bloqueios. Mas é um processo, você precisa estar comprometida. E aí eu pergunto para cada uma das mulheres que estão aqui: você quer isso? Você sente que já é esse momento para a tua vida? Você quer essa transformação? Porque precisa do comprometimento. Estou trazendo várias questões aqui para já levantar dentro de você esse desejo pelo resultado, esse desejo por uma vida mais plena. Eu recebi uma pergunta de uma das alunas que foi, eu não vou lembrar exatamente as palavras que ela usou, mas foi tipo assim: como você fez para transparecer tanta paz, tanta tranquilidade, tanta plenitude? Como você fez para chegar nesse processo? Sempre quando as alunas entram nos cursos, eu peço para elas responderem uma pesquisa antes delas começarem a fazer as práticas do curso, para conhecer vocês ainda mais. E aí teve uma das alunas que me perguntou isso: como você fez? E dentro desse processo, dessa resposta, para ter essa vida com mais satisfação, com mais plenitude, amar o que você faz, acordar todos os dias e falar: que bom que eu tenho a oportunidade de estar aqui nessa realidade, porque é muito legal estar aqui, é muito prazeroso fazer o que eu faço, é muito prazeroso estar nesse personagem. Entrar e chegar nesse processo tem um caminho, como eu falei com vocês, e aprender a liberar as travas e bloqueios que a gente mesma cria, que nós mesmos criamos, para não passar por esse caminho, aprender a liberar essas travas e realmente ir por esse caminho de mais satisfação pessoal, é algo que é de um valor imensurável, imensurável, imensurável. Por isso que eu quero ativar cada vez mais dentro de cada mulher que você olhe para a tua capacidade, olhe para a tua força interna. Você tem. Quando a gente fala sobre travas, sobre bloqueios, gente, eu entendo cada uma de vocês aqui que estejam sentindo trava, que estejam sentindo bloqueio, porque o que eu passei e passo ainda até hoje, porque é uma espiral que você vai crescendo, mas o que eu passei no início do meu processo de trava e de bloqueio eram sensações fortes no corpo físico, de muito cansaço. Eu queria fazer e me dava um sono gigantesco. Eu queria estudar, trabalhar com a parte espiritual e vinha aquele sono, aquela sensação de peso no corpo, de cansaço. Tudo gerando
tudo sendo gerada, essas sensações sendo geradas pelos bloqueios, pelas travas. E eu superei cada uma delas. E continuo superando cada uma delas. Cada uma das que aparecem. Quero que você também sinta essa capacidade, porque isso não é algo só meu. Isso é algo que cada uma de vocês, cada mulher que se reconecta com o seu desejo vindo da alma, da essência, com a sua vida, se reconecta com o seu poder pessoal, com a sua intuição, você é capaz de também superar todas essas travas e todos esses bloqueios. Eu gosto muito de falar da espiritualidade como uma espiritualidade no dia a dia, daquilo que a gente vai estar usando na nossa vida. Porque quando eu estou aqui no dia a dia, eu não sou um ser que fica brilhando e que fica o tempo todo pensando coisas boas. Não, eu oscilo. Por isso que eu falo com vocês que eu entendo o processo que cada uma de vocês vivencia, porque eu também estou nesse processo. Mas eu trago aquele caminho que eu percorri. E dentro desse caminho que eu percorri, eu vejo claramente que sim, é possível não só identificar as travas e os bloqueios, como superar essas travas e esses bloqueios. Superar aquilo que te gera insegurança, que te gera comparação, que te gera medo do julgamento das outras pessoas. É possível sim sair desse processo e prosseguir para a vida que você veio ter, para a energia que você veio se reconectar, redescobrir, né? Realmente esquecer tudo aquilo que está te limitando para descobrir o que realmente vai te expandir, para descobrir a sua verdadeira essência, redescobrir essa essência. Mulheres, o convite para o nosso workshop semana que vem fica aqui novamente para vocês. Eu quero que essa live leve para teu coração, para tua energia, essa capacidade de superação dos bloqueios, superação das travas. É possível a partir do momento que você realmente olha para tudo o que pode ser feito, para tudo aquilo que está nas suas mãos hoje. E você fala, não, eu vou me comprometer e vou fazer. Vou seguir por esse caminho. Então fica com essa energia em você. Fica com essa força, com essa coragem. E para todas que falaram, não, já quero esse passo a mais, vem também para o curso Equilíbrio dos Chakras. A gente vai abrir as inscrições assim que a gente finalizar o workshop, semana que vem. Assistam o workshop para quem não puder assistir, mas já está decidida dentro da tua alma que quer participar da próxima turma, liberar teus medos, liberar as inseguranças, os bloqueios, avisa pra gente aqui no direct e que a Islane aqui da equipe entre em contato com vocês assim que as inscrições forem abertas. Um beijo grande, muita luz, muita energia, muita paz, muita espiritualidade no nosso dia a dia, sendo você, se reconectando com a sua essência, com a tua força. É para isso que você está aqui me assistindo. Para reconectar a tua força e a tua essência. E tem formas de fazer isso que são mais rápidas, com resultados garantidos, como as minhas alunas trouxeram aí nos stories ao longo dessa semana. Um beijo enorme para cada uma de vocês e até a nossa live de amanhã, que amanhã também tem live de esquenta aqui para o nosso workshop. Um beijo grande, gratidão a cada uma de vocês. Um beijo.